Olá, eu sou o Diego Flores, esse é o podcast Trajetórias. Estou aqui com meu amigo Adolfo Vaz. Nós vamos entrevistar a professora Flávia Trench, da Medicina, do curso de Medicina da Unila. Ela é médica do CIAT, né, e proprietária de uma clínica de imunizações aqui em Foz do Iguaçu. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo aceite. Queria que você falasse um pouquinho do início da sua trajetória de ensino mesmo, né? Ali no começo, nos primórdios da escola. Vamos começar na graduação? Ou você quer que eu já comece na universidade? Você lembrar, assim, então, na graduação eu fiz a faculdade de medicina em Londrina, na UEL, né? Depois eu fiquei por lá mesmo, que eu não estava afim de cidades maiores, grandes andanças. Daí eu fiz a residência de clínica médica, né, que é aquela residência daquela pessoa que sabe que não quer fazer cirurgia e que também não tem jeito mesmo que quisesse, mas não sabe muito bem qual a área da clínica que quer seguir. Então a clínica médica é uma área muito abrangente, né, e que me permitiu ter essa visão novamente, né, além do que eu já tinha tido na graduação, dessas grandes áreas clínicas. E nessa hora eu passo de novo pelo setor da infectologia e era o auge da epidemia de AIDS. Então, e assim, eu me envolvi demais com aqueles pacientes de AIDS e daí no final da residência de clínica médica eu resolvi fazer a residência de infectologia, especificamente por causa dos pacientes de AIDS. Mas assim, me chamou muita atenção, me envolvi, era todo um momento, né? E toda uma história. E lá em Londrina teve uma característica muito particular. Mesmo que você fosse um paciente que tivesse convênio ou que tivesse dinheiro suficiente para pagar o serviço particular, nenhum hospital inicialmente te aceitava, você só seria atendido. O único hospital que recebia doentes de AIDS era o hospital universitário ligado ao UEL. Ninguém estava afim, né? Era uma doença na época 100% fatal, né? Pouco tempo depois de instalada, não tinha um tratamento específico, não tinha perspectiva de cura, nem de sobrevida longa, né? Já se sabia alguma coisa de transmissibilidade, mas isso sempre envolve, né? Tem as altas fantasias das pessoas, então havia um rechaço desse paciente com AIDS e quem abraçou foi o HU, foi o setor de infectologia e eu fiquei lá, né, fiz a minha residência lá. Quando eu me formei, eu não queria mais ficar em Londrina, também não queria voltar para a cidade onde estavam os meus pais em Assis, queria fazer uma carreira bem solo, sozinha, bem livrona, Assis, São Paulo. Né, que meu pai era médico, psiquiatra, morava, mas eu falei assim, não queria dever nada para ninguém, nem pro meu pai, nem para professor, nem para ninguém. Tá certo. Daí eu tinha uns amigos que tinham se formado um pouco antes de mim e que estavam trabalhando aqui. E que quando eu lá passei, eu falei assim, por que você não vai para Foz do Iguaçu, que lá não tem infectologia? Eu falei assim, ótimo, adorei, não tenho que pedir bênção para ninguém, vou lá ser infectologista. Daí vim, eu sei que eu cheguei num domingo. Na segunda-feira, esse meu colega, né, que é o Dr. Jorge Shimomura, que é cirurgião pediátrico, que casou com a doutora Cecília Miura, que é intensivista, que continuou atuando aqui, ele me levou para dar umas voltas, conhecer os hospitais, cidade, acho que a gente tinha 6 unidades de saúde ainda, e ele me levou na Santa Casa. Eu sei que cheguei domingo, quarta-feira eu já estava de plantão na Santa Casa, contratada inicialmente para dar plantão na unidade de terapia intensiva. Isso era em 94, foi agosto de 1994, no ano da graça de 1994. Daí no ano seguinte eu comecei na Santa Casa também a fazer uma outra parte da especialidade da infecto, que é controle de infecção hospitalar. Daí em 96 fiz o concurso do CIAT, né? Depois mais tarde entrei no Costa Cavalcante, fui fazer o controle de infecção por lá e finalmente em 2014 teve o concurso, né? A Unila já estava instalada em Foz e ia começar o curso de medicina e teve assim, eu acho que foi a segunda série de concursos para docente da Unila que eu prestei para a disciplina de saúde do adulto, né? Então assim, eu tô desde o primeiro momento do curso de medicina em 2014, desde que a primeira turma
Chegou, eu na verdade, assim, eu assinei a minha admissão na sexta, aquelas coisas do Brasil. Segunda-feira eu estava recebendo os alunos. Vocês devem entender, né, como é que funciona isso. E a gente já estava trabalhando antes, porque antes de você passar no concurso e efetivamente começar a trabalhar, se efetivar, ter o hiato. Então, antes de estar homologada, a gente já estava trabalhando, porque senão não dava, né, para esperar os alunos chegarem e daí começar a pensar como é que a gente vai organizar o curso, né? Professora, voltando um pouquinho quando você fez a residência, como é que era o dia a dia? Como é que funcionava essa transição da graduação em medicina para o internato, para a residência? Então, na graduação, você está sempre muito tutelado, né? Você não faz, embora assim, em Londrina, ela tem uma característica muito diferente que a gente até tenta simular aqui e vai bem aqui, na minha época, que era assim, quem fazia a maior parte dos serviços dentro do hospital universitário, fosse de paciente internado, fosse de paciente ambulatorial, eram os internos, que são os alunos do 5º e do 6º ano. Daí nós tínhamos a supervisão dos residentes do 1º, 2º, às vezes 3º ano de residência, e dos docentes. Então tinha toda essa escala hierárquica de supervisão. Né? Então, assim, embora a gente fizesse, vamos dizer, você atende o paciente, você colhe a história, você examina, você faz as suas hipóteses, mas daí você vai chamando. Então você chama o R1, daí chama o R2, daí chama, quando tem R3, chama o docente, você vai escalonando, assim, então você não faz nada sozinho, você está sempre supervisionado. Claro que a gente tinha estágios e setores em que a supervisão era muito presente, muito próxima, e outras que a gente ficava assim, um pouco mais solto, para não dizer largado mesmo, né? Entende? E daí quando a gente se forma, daí você ganha o carimbo, né? O CRM, boa sorte. E é uma pós-graduação em serviço, né? E que também daí você entra como R1, então você tem certas atribuições que são menos e certa autonomia que você como interno já não tinha. Então, por exemplo, eu podia como residente, supervisionando o interno, ele atendia e tal, e eu podia falar assim, não, a receita é essa aí mesmo, você tá tudo certo, então pode dispensar. O interno não podia fazer isso, dispensar o paciente sem ter visto, porque o interno não é um médico formado e com um registro, uma licença para fazer um ato médico na sua integralidade. O R1 a gente já tinha. Se a gente achava que existia uma dificuldade, então assim, era um caso interessante para ser discutido, você chama o R2, e chama o docente. Daí, às vezes, tem grandes visitas, tem a parte de apresentação de temas, né? A parte de construção de trabalho para apresentar em congresso, né? Mas a gente fazia, assim, o serviço braçal do hospital, era desde do 5º, 6º ano, R1, R2, a gente que tocava tudo. E naquela época o SUS era muito recente, eu entrei em 85, o SUS foi criado em 88. Então, quando eu me formei no final de 90, começo de 91 ali, era tudo muito incipiente. E o hospital universitário e os seus ambulatórios, a gente chamava aquilo ali, era uma ilha da fantasia, né, que existia dentro da Universidade Estadual de Londrina, com total autonomia e nada ou quase nada ligado ao que tinha da época, que era o postinho de saúde, né? A infectologia, por conta da AIDS, até teve na residência já uma certa interface, porque da mesma maneira nenhum médico queria trabalhar com doente de AIDS no serviço do Estado, então nós, residentes da Infecto, e os nossos docentes, a gente prestava esse serviço ali e atendia o doente de AIDS, porque não tinha um médico concurso que quisesse fazer um concurso para atender ali. Depois isso se modificou, claro, mas nesse primeiro momento. Então a gente fez essa interface do que era o serviço do Estado ali para a população geral e do que era o hospital universitário, né? E outro estágio que eu fiz também, que era, eu trabalhei, tive estágio dentro do setor de epidemiologia, daí o serviço de mortalidade, o serviço de epidemia e tal, então nessa hora
houve esses interfaceamentos que não eram comuns na época. A universidade existia em separado, sim, o hospital universitário existia em separado com seus ambulatórios. Não era como, por exemplo, hoje a questão do curso médico da UNILA, que o campo de estágio do aluno estudante de medicina da UNILA é todo o SUS, são todas as UBS, as UPAs, né? Não tinha isso. Então, eu tive, bom, o SUS foi, eu fui crescendo na profissão e o SUS foi sendo construído e fomos aprendendo junto. Você pegou, né, mais ou menos... total transição, inclusive de regime. Começando também, muita né? Você coisa, falou da tudo AIDS, começando. do começo da estruturação do próprio SUS, né? Então você conseguiu ver por dentro esse crescimento do sistema todo de saúde, né? Total. Né? E o quanto é importante esse tipo de colocação que a UNILA faz com o seu curso médico, do aprendizado do aluno desde o primeiro semestre ser dentro da estrutura do SUS. Por quê? Porque a maioria dos médicos, se não todos, eles vão em algum momento da sua carreira ou em algum dos seus vínculos profissionais trabalhar com o Sistema Único de Saúde. Então é muito melhor que ele tenha essa formação na graduação, na residência, que a hora que ele for ser profissional, ele já sabe, porque é cheio, né? Tem as burocracias, os trâmites, os encaminhamentos, quem referencia para quem, legislação, protocolo, né? Eu sou bem chata com essas coisas, meus alunos, inclusive, eles ficam falando, tem que saber a lei, tem que saber os protocolos, tem que saber a referência, porque senão você fica muito perdido quando você vai ser profissional, né? É interessante você falar isso, que dá gancho para a próxima pergunta, né? Que a gente deu uma olhada no seu currículo e percebeu diversas formações que parecem complementar a sua formação como médica. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, a importância disso, em que momento você percebe que necessita de conhecimentos que não estão só atrelados à medicina, né? Conhecimentos que vão agregar o seu trabalho como médica? Na verdade, assim, eu sou meio inquieta. Eu não sei se eu tinha essa clareza toda de vou desviar, vou estudar tal coisa aqui ou tal coisa ali, fazer isso aqui, isso ali, mexer com isso, com aquilo, porque vai ter uma repercussão interessante na minha profissão médica. É que assim, eu me enjoo se eu ficar fazendo sempre. Por isso assim, que eu tenho todas essas versões minhas, por exemplo, profissionais, eu não suportaria trabalhar num único lugar e só naquele lugar a minha vida inteira, naquela mesma função. Então, mesmo quando eu estou na mesma função, eu tenho que inventar um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Então, eu acho que essa pluralidade talvez seja menos intencional e mais a minha personalidade foi acontecendo porque eu sou assim. Talvez não tinha assim, não tinha um plano para isso, porque não. Acho que funcionou bem, deu super certo, mas não tinha uma intencionalidade toda aí, não. Mas trabalhar com educação, a medicina, isso já estava no seu horizonte há muito tempo? Isso eu sempre gostei. Eu sempre gostei, isso assim, desde sempre. Eu sempre gostei dessa coisa do ensino, né? E eu tinha assim, alguns sonhos que eu achava sonhos que eu teria dificuldade de realizar. A primeira é trabalhar no atendimento pré-hospitalar do trauma, como é o caso do CIAT, que eu via isso, acho que eu nem formava, estava ainda, quando apareceu os Anjos do Asfalto, que acho que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros serviços de pré-hospitalar que atendia a rodovia Dutra, né? E eu vi o serviço deles e eu ficava assim, encantada com aquilo. E eu falava assim, mas eu nunca vou ser selecionada para um serviço desse, porque é um serviço que tem procedimentos e eles prioritariamente, provavelmente, vão dar esse lugar para um cirurgião. Então, assim, era um sonho, eu queria, eu gostava, eu estudava o assunto, mas nunca achei que fosse. E no fim, quando teve o edital do concurso do CIAT, que foi em 95, eles não fizeram exigência para que fosse cirurgião. Estava aberto a qualquer especialidade médica. Bom, daí eu entrei e estou lá há 26 anos, né? E assim foi a história. Daí tem o segundo sonho, né? Pô, eu queria tanto dar aula numa faculdade de medicina, né? Quando eu estava na UEL, eu tive a proposta de ficar na universidade, fazer o concurso e tal, mas eu queria sair de Londrina. E daí eu falei, bom, quando que vão abrir uma faculdade de medicina em Foz do Iguaçu? Mas nunca, né?
Mas em todo caso, pelo sim, pelo não, em 2001 eu fiz o meu mestrado. Mas fiz também, porque eu estava nessa inquietação, que eu estava assim meio acomodada, que eu falei, não, preciso fazer um negócio, eu vou fazer mestrado, porque já me dá um faniquito. Você procurou em que área específica? O mestrado, assim, eu fiz na área da Infecto, o meu estudo, assim, eu fiz um estudo soroepidemiológico de malária. Eu estava muito no meu momento medicina tropical, porque eu vario, né? Então eu estava no momento medicina tropical, muito ligada com malária e tal, e daí eu fui... Medicina tropical são todas... Medicina tropical são as mais endêmicas, leishmania, malária, chagas, né? É o ramo, vamos dizer assim, mais raiz das doenças infecto-contagiosas parasitárias, né? Então é o pessoal mais dinossaurão, mais raizão. Sabe aquele pessoal sandalhão, coisa assim, né? Usa estrela na camiseta, é o pessoal mais à esquerda dentro. A Sociedade Brasileira de Infectologia é mais assim, gravata, sabe? Usa paletó já, né? Entendeu? Mas eu gosto de transitar em tudo. Então eu tava naquele meu momento medicina tropical. Isso casa com a nossa região aqui, né? Total. Não! Mas assim, eu fiz... Quando eu fui fazer as entrevistas, eu fui para o laboratório de malária, né? E para estudar justamente por causa toda... Aqui tem uma história da malária que é muito interessante, né? Tem a história, vamos dizer, mais silvestre, né? Do meio ambiente, depois o controle da década de 60 e depois o ressurgimento por força do lago da usina de Itaipu, aquele teve um surto gigantesco. Depois a acomodação, depois a gente veio pingando casos, volta e meia tinha caso aqui e ali. Agora acho até que faz bastante tempo que a gente não está tendo caso autóctone, né? Legitimamente iguaçuense, mas a gente chegou a ter epidemia aqui, que estava a epidemia de dengue rolando e uns casos do paciente simultaneamente com dengue e malária. É uma confusão para você fazer o diagnóstico, né? Porque os sintomas em algum momento se sobrepõem, né? E te confundem. E a gente conseguia fazer esses diagnósticos simultâneos. Né? Fora que aqui tem leishmania, né? Leishmania visceral. O primeiro caso de leishmania visceral do Paraná é um paciente meu, fui eu que diagnostiquei. Foi aqui em Foz e fui eu que diagnostiquei. A gente sabia que o pessoal do CCZ, o André... Leandro sempre falava, vai chegar, começou assim, ele falou, quando chegaram os mosquitos, ele falou, vai chegar no cachorro, daí chegou o cachorro, ele falou, vai aparecer humano, daí por fim apareceu esse que foi o primeiro paciente, né, que eu até falei pra ele, quando a gente fez o diagnóstico, falou, você vai ficar famoso, esse é o primeiro caso de leishmaniose visceral do estado do Paraná, e curiosamente ele mora num ponto equidistante entre eu e a casa do André, que é do CCZ. Certo. Então eu falei pra ele, nossa, era a tempestade perfeita ali, né? E foi, então assim, aqui tem muitas coisas. Hepatite B é um reduto de hepatite. Todo o oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Precisaria de um hospital de referência, assim, ou um centro de referência para estudar com mais cuidado essas? A gente, assim, acaba se misturando. Hoje tem no Hospital Municipal, eles têm uma unidade de doenças infecciosas, né? Tá. Mas a gente merecia muita coisa por outras coisas. A gente tem essa questão do Parque Nacional. Então, por exemplo, e tem os rios e tudo. Então, teria questão da malária, questão da raiva em animais silvestres e também nos herbívoros ali, periparque. Tem a questão da leishmaniose visceral, que era uma doença que não existia no Paraná, que não existia aqui no Sul. Isso era uma doença que existia no Nordeste. Eu mesmo, quando eu fiz a residência de infecto, o que eu sabia de leishmaniose visceral é assim, é uma doença que tem no Nordeste, dá os baços mais aumentados, confunde no diagnóstico com algumas leucemias e tal, e é isso, felicidade, próximo slide, entendeu? Porque não tinha, né? E a gente tem a questão das 3 fronteiras, tem essa questão que eu acho séria das 82 etnias e do fluxo de turista. Então a gente tem um trânsito de gente por aqui, do mundo inteiro, que aqui é uma porta de entrada para novas doenças muito grande, né? E também, por outro lado, é um enorme território de pesquisa,
Porque onde que você tem 82 etnias diferentes, geograficamente distribuídas num espaço tão pequeno, então assim, você pode, drogas, por exemplo, que têm efeitos diferentes em populações diferentes, você pode estudar aqui facinho, bota a banquinha ali no centro e você estuda. Então eu acho que a gente merece um centro de pesquisa grande e merece, né, a nossa epidemiologia em termos de vigilância ativa deveria ser implementada. A gente tem umas portas de entradas fáceis, até porque tem as duas pontes, o aeroporto, a rodoviária e a BR, e por aí ficou, não tem outro jeito de você chegar em Foz, né? E só o povo do contrabando, que eles têm outro jeito, mas daí é uma minoria de população, a gente consegue, cercando esses lugares, a gente consegue. Então, se a gente fizesse uma busca ativa, talvez a gente tivesse brecado a pandemia do SARS-CoV aqui no ninho e não tivesse deixado entrar. Ou de qualquer outro vírus respiratório, ou outro vírus de outra forma de propagação, entendeu? Mas assim, vai convencer, porque daí você teria que ter 5 equipes nesses lugares, muito armada, triagem, né, busca de sintomática. Então, cada um que passa, está sentindo alguma coisa? Tem febre? Não sei o que. Ah, não, amostra aleatória. Cada tantos passageiros que desce aí no aeroporto vai colher uma amostra nasal, de sangue, não sei o que. Depois a gente envia para o teu celular e se der alguma coisa positiva, você vai ter um centro de medicina dos viajantes. A gente não tem aqui. Tanto para orientar quem vai como quem chega, né? Então, assim, na infectologia, isso aqui Foz do Iguaçu é o paraíso, né? Foz do Iguaçu é o paraíso. A gente teria que expandir nosso ambulatório de hepatite, o serviço de HIV/AIDS, por exemplo. Tinha que fazer diagnóstico de todo mundo que tem HIV. Por quê? Porque hoje é uma doença tratável e a hora que você dá um medicamento para o cidadão, você dá um medicamento, ele não adoece e ele é neutralizado como transmissor. Então você tem uma condição técnica efetiva de acabar com a doença, acabar com a transição. Você entende? Eu não sei porque ninguém fala isso, né? A gente tem condição técnica de acabar com a transição do HIV fazendo isso. Propor testagem em massa, propor tratamento em massa para os infectados, 6 meses depois, todo mundo carga viral gerada, acabou a transição. É só manter o cara tomando remédio, fazendo examezinho cada 6 meses, sucesso. E acabar com esse clima também de discriminação em relação ao paciente mesmo com HIV. Né? Professora, voltando um pouquinho ao curso de medicina aqui em Foz, que você Vamos falou voltar. que... Aí a pessoa fala mais você falou que tinha expectativa e até no início você acompanhou então todo esse processo que se falava há muito tempo no curso. E quando foi confirmado pela Nilo o curso, de imediato você falou, não, quero ingressar? Não, na verdade conversar. Quando estava nas tratativas que ia sair, eu já tinha sido abordada pelo pessoal que estava à frente. Ele falou, Flávia, se abrir você vai querer ser docente? Eu falei, opa! Nossa, então assim, eu estou bem... Eu não participei do processo assim de trazer. Mas na hora que falou, ó, vai trazer, vai ter o concurso, você quer ir? Eu estava na primeira, onda. Era uma vontade sua já era uma vontade minha desde sempre, que eu achava que nunca ia acontecer, que eu achava que era um sonho muito fantástico e eu estava muito fora de mão, né? E um curso de medicina para abrir não é simples também, né? Não. Tanto que já havia tido uma tentativa anterior da Uniamérica, né? Não sei se vocês estavam aqui na cidade na época, eles tinham essa expectativa, talvez por isso ainda a expectativa, essa tentativa, né? Talvez não dando certo, talvez as pessoas ficaram imaginando que não viria mesmo depois. Não, eu achei que não viria. Antes disso, eu achei que não viria, porque eu achava assim, abriu lá em Cascavel, tem um estadual em Cascavel, né? Depois falei, vai ter outra aqui, uma federal tão perto, né? Eles vão tentar espalhar. Demanda, né? Faltam médicos médico bom falta. Logo a gente vai ter bastante médico bom, como sempre, você vai ter que pega o seu. Eu falo que eu fui dar aula na faculdade de medicina porque eu quero escolher o médico ou a médica que vai cuidar de mim, velhinha, e da minha família. Então tem um interesse secundário também nessa formação. Bom, além da sua atuação em sala, tem outros projetos de pesquisa, extensão que você tem tocado ou pretende propor na universidade? Agora eu tenho uma monitoria de prática médica, né?
Participo do projeto da professora Carmen, do nosso grupo de trabalho dos dados, né, da pandemia, né? E assim, eu tenho umas inserções aqui e acolá, um monte de coisa. E no momento eu fui empossada, agora saiu eu e o professor Zarpelon, eu sou oficialmente em primeira mão para o mundo, a coordenadora do internato médico. Parabéns. Olha, eu não sei, né? Daqui uns anos você me dá os parabéns agora. Então agora você me dando boa sorte está suficiente. Boa sorte, então. Então assim, eu sou muito, eu não sou, a minha parte acadêmica de pesquisadora, eu diria assim que a parte menos inflacionada da minha, assim, eu sou mais médica e mais professora mesmo do que pesquisadora. Então, assim, tenho essas questões aí. Tem, assim, alguns projetos de extensão que eu finalizei, né, que a gente fez o acidente com múltiplas vítimas, fizemos junto com o Corpo de Bombeiros, né, um grupamento aqui. Então, assim, era uma simulação de um acidente veicular noturno com vítimas encarceradas, né, e que daí serviu de treinamento para o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, era um curso dos bombeiros do Estado do Paraná, uma turma, e para os alunos de medicina, né, que eles trabalharam, alguns foram vítimas, então eles tinham que estudar como vítima o tipo de lesão que eles tinham, que classificação eles tinham e que tratamento eles deveriam ter, e tinham aqueles que seriam os médicos que iam chegando no local. E isso tem todo um cenário, era de noite, era um acidente de um ônibus com um carro, o carro ficou bem por baixo do ônibus e a equipe de bombeiros tinha que parar, estabilizar, recortar, daí as vítimas tinham que ser retiradas, delas tinham que ser triadas segundo gravidade pela equipe médica, tinham que ser constantemente reavaliadas, porque às vezes eu falo só, você vai mudar, você vai... Os que simulavam vítima, eles tinham instrução, ó, você tem uma lesão tal, que se ele não te classificar direito, tinha que atuar. Você vai vai ficando bem quietinho na lona, como se você estivesse em coma, porque eram muitas vítimas, que eu quero ver quem está na lona, se ele vai lembrar de estar reavaliando, se falar, e mudar a classificação e mudar a intervenção que tinha que dar, porque é assim que acontece, né? Então, esse foi bem interessante. Porque você fica ali, né, nessa situação de simulação, você acha que é real. Quem tá ali, você entra, né, as pessoas ficam nervosas, têm taquicardia, se atrapalham. Então é um baita de um treinamento. É bem interessante. Professora, e quais as diferenças principais que você vê no ensino de medicina quando você se graduou e agora que você atua como professora? Tá. A diferença, inclusive, foi, acho que um grande desafio para nós docentes, porque quando a gente começou a medicina UNILA aqui, o que a gente tinha de grupo de docente? A gente tinha os docentes que eram experientes como docentes universitários, né, que a maioria deles eram não médicos, eles eram docentes na metodologia tradicional. Nós que éramos médicos de formação, nós tínhamos sido educados na metodologia tradicional e não tínhamos experiência docente. Então foi esse grupo, então assim, a gente é que nós médicos tivemos que aprender ao mesmo tempo a ser docente numa metodologia que era nova e diferente até para quem já tinha experiência docente. Então foi um desafio, tanto assim que a gente, como todo desafio, toda mudança, a gente tinha assim alguns senões, algumas questões, porque eu fui formar naquela coisa sala de aula, e ainda assim Londrina era bem avançadinho, tinha muita sala de aula, muita aula expositiva, muito conteúdo, mas a gente chegava perto do paciente relativamente cedo. Já no segundo ano, na metade do segundo ano, a gente já tinha ambulatório, já tinha práticas que eram na enfermagem. Eu adoro. E Londrina sempre foi muito forte no quinto e no sexto ano do internato. Tanto que eu falo, meus docentes de área básica ficam meio putos comigo. Eu falo assim, o que vale são os 2 anos do internato, que é a hora que nada, nem ninguém, nem situação nenhuma te ensina mais que o paciente, né?
Se você fizer uma boa história, um bom exame, o paciente te ensina tudo. É diferente você ler no livro, é diferente você estudar no slide, fazer a simulação, do que você ter uma pessoa ali que depende de você e que tem, você nunca mais, dengue, isso, aquilo, não, mas o seu José da Vila Tal, que tem dengue, que mora não sei aonde, né, que é pai de tantas crianças, isso te dá um significado no aprendizado. Então, essa coisa da metodologia ativa, de você tirar o aluno da sala de aula, colocar ele bem próximo do paciente, e você, tudo que a gente queria também é você dar o problema. O paciente sempre tem que escutar o paciente. Tem, tanto que hoje eu estava falando com um aluno meu de uma determinada situação, e eu sempre falo assim, a disciplina mais importante do curso de medicina, quem dá é o professor Robson, que é comunicação. Não tem, acho que nem, porque assim, não, mas essa parte de anamnese e exame físico é importante. Mas você não faz uma boa anamnese se você não tiver uma boa comunicação, né? Você não consegue convencer o paciente de que ele tem que fazer determinado tratamento se você não tiver uma boa comunicação. Você não consegue lidar com uma equipe toda em volta se você não se comunicar direitinho, ou fazer um familiar se entender, ou dar uma notícia difícil, porque nem todas as notícias da medicina são boas e felizes, às vezes você tem que dar notícias bastante ruins, né? Às vezes você tem que lidar com um paciente agressivo, né? Paciente que te confronta, paciente que quer saber mais. Agora na pandemia, então eram todos diferentes. Eu me senti o próprio técnico de futebol da seleção brasileira em época de Copa do Mundo, porque todo mundo sabe o que fazer, né? Na pandemia, todo mundo era infectologista, e era muito engraçado, porque as pessoas ficam falando, ai, Senhor, por quê? Não te irritava isso? Porque você... Não, porque assim, foram 19 anos fazendo psicanálise, e daí eu falei assim, eu acho que inclusive a grande lição da pandemia para os infectologistas de forma geral foi humildade, que nós não somos uma raça humilde, infectologistas não é humilde, a gente é muito cioso do tanto que a gente estuda e do tanto que a gente sabe, então a gente tem uma prepotência do saber que nos foi cobrada nessa hora, tomamos bem nos olhos, então foi uma lição de humildade, foi uma lição de resiliência e de tolerância e resignação. De verdade, foi assim, um aprendizado, não foi fácil. Professor, em relação a isso, nesse período de pandemia, a gente viu muitos médicos defenderem procedimentos duvidosos em relação ao consenso científico. Como é que você lidou com isso, em relação aos pacientes também que você citou, né? Talvez influenciados por algumas informações que eles viram. Como é que você lidou com tudo isso? Então, assim, teve assim, primeiro uma situação que eu, como infectologista, estudando isso a vida inteira, né? Não foi 3 posts do Instagram e 4 páginas do Facebook. Eu estudei a minha vida inteira. Eu tenho 30 anos de formada, né? E a maioria deles voltados para estudar infectologia. Então, toda vez que você tem uma epidemia, o pessoal descobre o que é infectologia e que existe infectologista, né? A gente tá acostumado. E numa pandemia de um vírus desconhecido e sem tratamento, nem vacina conhecida, e com o potencial de mortalidade que ele tinha, que não era alto, mas era real, né? Eu entendo como natural essa fantasia e esse desejo das pessoas de um tratamento que permitisse que elas não adoecessem gravemente e não morressem, ou os seus entes queridos, né? Às vezes ele não se entende como risco, mas tem um pai mais velhinho, a mãe velhinha, hipertenso, obeso, diabético, tudo. Então, assim, é um desejo enorme. Então, qualquer um que chegar e falar, eu tenho a pílula mágica, isso a gente não precisa ver nem desejos de sobrevivência, mas você vê tratamento de obesidade. Você abre qualquer... Meu Deus do céu, é chá de hibisco, é chá disso, é comprimido disso. Estética também, né? Estética também, vendem. Então, assim, as pessoas vendem o que o outro quer comprar, o que é muito fácil, né? Você supostamente atender esse desejo. E o infectologista teve a dura tarefa de falar: não existe tratamento preventivo.
Não existe tratamento precoce. Neste momento ainda não temos vacina. O tratamento que existe foi o seguinte: você acompanhar esse teu paciente, perceber o início do agravamento, nessa hora direcionar o paciente para o hospital e daí tinha alguns tratamentos, por exemplo, a oxigênio-terapia. Os fisioterapeutas foram fantásticos, foram gigantes, né? Então, assim, é um profissional que tinha que ser muitíssimo exaltado, porque altas técnicas de ventilação não invasiva ou até modelos de ventilação invasiva, como deixar o paciente, né, de barriga para baixo, que a gente não utilizava tão frequentemente antes, foram propostos e evitaram muitas mortes. Mas o resto era o quê? Corticoide, anticoagulante e bom cuidado de enfermagem, nutrição, controlar a pressão para quem tinha doença, né? Controlar as doenças que já existiam, ou seja, dar medidas de suporte para aquele organismo conseguir atravessar esse fato. Então, assim, o que a gente infectologista tinha para dizer em termos da ciência era muito contra o que a população queria ouvir. A população queria ouvir o quê? Tá aqui a bala mágica, toma aqui que você não vai ter nada, você não vai morrer, teu pai não vai morrer, teu filho não vai morrer. Então, quem vendeu essa ideia, né, com o nome de tratamento precoce, aquelas listas de mais R$1.000, R$1.500 de tratamento, eu tomei, não tive nada, não sei o quê. Porque 80% dos pacientes tiveram coronavírus, não tiveram nada mesmo. Se ele tomar, eu falava assim, se ele comer bala de banana de Antonina, também 80 e tantos % vai evoluir bem. Eu quero ver trabalhar com aquele com potencial de agravamento, porque os meus amigos que trabalhavam em UTI, eles falaram, Flávia, 100% dos pacientes que hoje estão na UTI tomaram precaução. Só que eles tinham potencial de agravamento, aquele tratamento não serviu de nada, isso quando piorou muito. Eu tive paciente que piorou insuficiência renal, fez pancreatite, tudo por causa de precaução. Então a gente teve que lidar ainda com um problema causado por precaução, né? E ninguém falou disso. O pessoal de UTI ralando, falou, aqui no salão tá todo mundo internado, todo mundo tomou precaução, mas agravou. Porque o paciente que tomava precaução e agravava, ele não volta para o médico que prescreveu precaução. Daí ele ia atrás do infectologista, atrás do pneumo, entendeu? Ele não volta. Então o cara que prescrevia precaução podia dizer, paciente meu salvou salvou o c... dele, que com todo respeito, porque acabou no nosso colo pra gente tratar. Sim. Quando agravava. Informação posterior. Isso a Globo não mostra, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Agora, como que eu lidei? Como eu como infectologista me posicionei muito claramente, dei a cara para bater, fui na sessão da Câmara, fui na RPC, na Rádio Cultura, onde me chamavam eu ia, e eu me posicionei. Não existe tratamento, tem que ficar, é isolamento social, é usar máscara, é conviver o mínimo em grandes grupos, ser aquele grupinho familiar, depois conseguindo trabalhar aqui e ali, mas tudo muito restrito. E, graças a Deus, quando chegou a vacina, que foi a virada do jogo, né? E eu digo mais, se nós tivéssemos comprado vacina na hora que nos foi oferecida a primeira vez, o Brasil seria o primeiro país do mundo a controlar a pandemia. Nós poderíamos continuar a ter casos, porque a vacina não impede a ocorrência de casos. O que ela é muito efetiva é impedir caso grave e morte. Tanto que o surto da Ômicron foi brutal no começo do ano, foi o maior pico que a gente teve, ele praticamente, acho que a gente teve, né, Diego, a gente que acompanha os dados, na janeiro a gente teve os casos que teve o ano inteiro de 2021, a gente, né, e no entanto nós tivemos o quê? Pouquíssimo óbito, pouquíssimo paciente grave. Por quê? Porque o brasileiro gosta de vacina. Diferente do europeu, diferente do americano, que amargaram com a Ômicron um brutal número de casos. Foi feio o negócio. Eu tenho amigos que trabalham nos Estados Unidos e na Europa
Ele falou, Flávio, é a pior onda nossa. Mas por quê? Porque eles têm uma população, eles chegaram a vacinar 60% e daí teve um stop. Por quê? Porque 40% anti-vax. Aqui não, o brasileiro gosta, curte, vai, né? Ele é totalmente tem essa tradição de vacinar, tem uma estrutura boa para vacinação. É o país com maior tradição. Quem sabe de campanha, grande campanha de vacinação, não tem, gente. Não tem outro país no mundo que ganhe da gente nisso. A gente tem a rede de frio, a gente tem expertise em vacinação, a gente tem uma população de pessoal de sala de vacina, a maioria deles da enfermagem, extremamente capacitada. Tem, acho que são, não sei se é 48 mil, 38 mil salas de vacina no Brasil inteiro. O pessoal, sabe, é norte a sul, leste a oeste, naquele lugar mais distante, difícil de chegar, no grotão, e tem o vacinador. Você botou, a hora que botou a mão do vacinador, botou a vacina na mão dele, acabou o problema. Vacinou, você viu. Olha o sucesso que foi, olha a tranquilidade que a gente estamos aqui sem máscara. Olha isso, né? Podia ter sido muito antes se tivesse comprado a vacina e tivesse feito o quê? Deixado o Programa Nacional de Imunizações trabalhar, né? O que aquela coordenadora falou. Eu precisava de comunicação e de vacina, eu não tive nenhuma das coisas. Se tivesse na mão do PNI, o PNI comprado vacina na forma adequada, feito a campanha, tudo, a gente ia saber exatamente que dia, que hora a gente ia vacinar. E não esse, porque daí compraram vacina, despejaram e cada município e cada estado teve que se organizar, porque não teve uma política do Programa Nacional de Imunizações. O Programa Nacional de Imunizações foi amordaçado, né? Foi impedido de trabalhar. Daí isso atrasou. Poderíamos ter tido um resultado muitíssimo. Era para a gente ter brilhado nesse controle da pandemia. Brilhado, que a hora que a vacina chegasse, a gente ia, não ia ter para ninguém. Pensando aqui um pouquinho na sua comunicação assertiva, né? No seu posicionamento, me veio uma coisa na cabeça aqui. Como é ser mulher num ambiente que não faz muito tempo ainda era dominado por homens? Eu tenho um problema assim, como diz minha filha, eu sou a única neta, eu só tenho irmãos, primos. Na natação eu era a única menina, no inglês eu era a única menina, no quartel do bombeiro quando eu entrei era só eu e mais outra colega, em 200 homens. Então, assim, eu não tenho o menor problema. Eu digo que isso é importante, porque a próxima pergunta é que mensagem você deixaria para os jovens que querem ser médicos, né? Na verdade, que mensagem você deixaria também para meninas que querem ser médicas, né? Faz o que você quiser. Não interessa se tem buceta, se tem os dois, faz o que você quiser. Não tem que ficar dando muita satisfação e pensando, mulheres fazem isso, homens fazem aquilo. Tá a fim de fazer? Né? Você não está prejudicando ninguém, vai lá e faz, não tem que ficar. Eu nunca pensei que eu poderia ser impedida de fazer alguma coisa na minha vida por ser mulher. Então eu acho assim, como eu nunca cogitei isso, nunca me pediram, nunca me barraram, pelo contrário. Fui sempre super bem aceita, super bem tratada, né? Em todos os lugares que eu fiz, assim, nunca tive assim, esse ambiente é de homem, você não pode ir, não. E minha mãe e meu pai também não criaram para isso, nem meus avós, não sei o que, eu sempre fui, sempre fiz, sempre... Então, assim, só vai, meu. Nunca fica muito... Não dificulta, não cria problema, não existe. Pega e vai. Ninguém vai te barrar se você tiver certeza que você pertence àquele lugar. Não vão. E que mensagem você deixa para os jovens que estão pensando em fazer medicina? Como que eles devem se preparar? O que eles devem buscar? Eu acho, assim, que a coisa mais importante é saber que medicina é uma profissão... Eu sempre falo isso para meus alunos. É uma profissão de servir. Você está na medicina verdadeiramente para servir. Servir seu paciente, o familiar que a gente, servir a equipe de saúde que precisa que você dê as orientações para que eles possam também desenvolver e contribuir com o trabalho deles. Então, assim, não é uma profissão para você, que embora a sociedade ela vai te olhar com respeito, né? O médico ainda tem uma posição que é considerada uma posição elevada na sociedade, mas assim, a cobrança é da mesma proporção. E, ao mesmo tempo, assim, é uma profissão como outra qualquer.
Você não é mais nem menos que ninguém por ser médico. E é uma profissão de servir, não é sua profissão. Você pode comprar carrão, morar no condomínio com a casa de 3 pisos, viajar para a Europa cada 15 dias, não tem problema nenhum, não está errado isso. Mas a profissão médica não é para isso. A profissão médica é para você servir o outro, em qualquer especialidade. Não interessa qual especialidade você vai fazer, em que lugar do mundo você vai fazer, mas você está ali para servir o outro. O protagonista dessa história é o paciente, não é você. Né? Então, isso que eu acho que falta o entendimento. E a outra questão é o seguinte: esteja disposto para ouvir o outro e se interessar pela história dele. E outra, não é o outro feliz, contente, te chamando para churrasco. É um outro triste, estressado, né, angustiado, né, com medo. É esse outro que você vai ter que servir. E assim também não dá, raras especialidades, não é segunda a sexta no horário comercial. Você é médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 366 se for bissexto. Então assim, o meu WhatsApp, você sabe, meu WhatsApp não para. Eu não estou no consultório, não estou no seguinte, mas eu estou de férias, eu estou respondendo paciente ou respondendo colega. Então assim, vê se o que você está buscando na medicina é o que ela tem para te oferecer. Eu só acho isso, porque assim, ninguém merece um médico que não está feliz e realizado e sabendo por que ele está ali. Perfeito. Né? E é uma infelicidade também você trabalhar no negócio que você não gosta, né? Eu adoro o que eu faço, então eu estou feliz da vida. Bom, professora Flávia Trench, agradeço. Já passou a hora? Passou. Nossa, gente, foi tão rápido. Foi bem rápido. Agradeço aqui o aceite de abertura, né, do nosso facinha, programa, né, Trajetórias. Facinha. A ideia era essa mesmo, de explicar um pouquinho da sua trajetória, mostrar para quem ainda não ingressou no curso de medicina, por exemplo, tem interesse, ou para entender um pouquinho como que cada profissional consegue trilhou o seu caminho para chegar onde chegou, né? Eu não sei se meu caminho é muito antigo. Talvez seja algumas coisas. Muito obrigado. Muito de nada. Casordem. Então, até mais. Estamos aí. Próximo mês a gente não vai adiantar aqui quem é o nosso entrevistado, mas espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com a professora Flávia Trench e desejo aí uma boa semana para todos. Até mais.